Um dos filmes mais badalados de 2022 e uma das principais apostas para o Oscar 2023. Será que o astro Brendan Fraser, depois de ter caído no ostracismo e ter sido ignorado por Hollywood por mais de 10 anos, vai chegar em 2023 levando o Oscar, gente? Pois é, eu tive a oportunidade de assistir o filme A Baleia, The Whale, aqui no Festival de Toronto. Vocês podem ver que eu tô dentro de um dos cinemas, eu tô no Scotiabank Theatre. Essa produção teve a sua estreia mundial lá no Festival de Veneza, na Itália, e teve a sua estreia norte-americana aqui no Festival de Toronto. É uma produção dirigida pelo Darren Aronofsky, o mesmo responsável por Requiem para um Sonho, o polêmico Mãe, e, é claro, Cisne Negro, que rendeu o Oscar de melhor atriz para a atriz Natalie Portman. Mas e aí? O que a gente tem nesse filme? A Baleia acompanha a história de um homem que sofre com a obesidade mórbida. Ele abandonou sua esposa e a sua filhinha de 8 anos de idade para assumir um relacionamento com um outro rapaz. Só que esse homem acaba falecendo e o seu processo de luto acaba sendo algo terrível, porque ele acaba entrando numa espécie de depressão e acaba descontando na comida, e é claro que o seu corpo vai responder tudo isso de uma forma muito complicada, muito delicada, e ele acaba se tornando obeso, entrando mais especificamente na categoria de obesidade mórbida. E agora ele trabalha como um professor universitário de forma virtual e passa todos os seus dias em casa, tentando lidar com todos os seus demônios, o seu passado e todos os seus traumas, à medida em que ele também lida com outros conflitos pessoais, como a dificuldade de equilibrar o seu peso, a dificuldade de perder o seu peso e, é claro, uma vida completamente reclusa dentro de casa. No meio disso tudo, ele acaba se reencontrando com a sua filha, que agora já é jovem, está terminando o ensino médio, é vivida aqui pela Sadie Sink, lá da série Stranger Things, que vocês amam tanto, e ela está aqui agora como uma menina revoltada, que não teve o seu pai durante a sua vida, se sente completamente deslocada, não sente que tem um relacionamento com a sua mãe também. É uma menina que está tentando encontrar o seu lugar, mas se sente extremamente rejeitada. Ela sofre com o complexo de abandono, enquanto do outro lado a gente tem aqui o personagem do Brendan Fraser, que também está em um outro extremo do complexo de abandono. Só que ele aqui é o abandono social. Ele é um homem que abriu mão da sua vida social, é um homem que também se sente rejeitado pela sociedade justamente por lidar com a obesidade mórbida e por ter todas essas consequências que a obesidade acabou trazendo para sua vida, enquanto a sua filha já lida com o complexo do abandono familiar por não ter tido a criação que deveria ter tido, tanto pela parte do seu pai, como também pela parte da sua própria mãe. Esse é um filme bem delicado, que é filmado todo dentro da casa do protagonista, então nós não temos outros sets, é um filme que traz essa sensação de claustrofobia para a audiência e traz Brendan Fraser em uma performance que é simplesmente apaixonante. Ele traz uma performance completamente delicada. A profundidade do olhar do Brendan Fraser aqui, gente, é impressionante. Ele entrega algo que a gente nunca tinha visto do ator e ele realmente entrega uma performance que raramente a gente vê em Hollywood. É lindo ver a transformação dele em tela aqui. Ele consegue se comunicar com a audiência com apenas um olhar delicado, um olhar que transmite dor. Isso já é o bastante para fazer com que a gente não apenas sinta tudo aquilo que ele está sentindo, mas para fazer com que a gente se identifique com ele ao longo de todo o filme. É um filme que acaba tratando sobre um assunto muito complicado, que é a questão da obesidade mórbida, e eu acho que o Darren Aronofsky teve muita sensibilidade em lidar com isso em tela. E uma coisa que define muito isso tudo é exatamente a performance do Brendan Fraser, porque se ele não tivesse toda a delicadeza que ele teve para poder construir esse personagem, talvez o tiro poderia sair pela culatra. Essa produção é a adaptação de uma peça homônima e traz aqui não apenas o próprio Brendan Fraser em uma atuação completamente diferente, como mostra a Sadie Sink também amadurecendo cada vez mais no seu trabalho. Ela tem se destacado cada vez mais nos cinemas, se destaca muito lá na série Stranger Things. Ela é uma das atrizes novas que eu admiro demais. Eu acho que ela tem uma longa trajetória no cinema e a gente consegue ver isso aqui de uma forma muito mais clara, porque ela tá numa personagem que é extremamente revoltada, é uma menina que tem muita dificuldade de lidar com as questões do passado também, ela se sente rejeitada por tudo e por todos, então a gente tem um confronto constante entre ambos os personagens aqui em todo momento. Isso faz com que haja uma tensão grandiosa e crescente do começo ao fim do filme, à medida que a gente consegue
se enxergar um pouco em ambos os personagens. Mesmo a personagem da Sadie Sink sendo muito difícil de lidar, a gente entende a dor dela, a gente entende que ela vem de um lugar de dor, de uma situação de abandono, de uma fragilidade extrema. Então nós conseguimos enxergá-la da forma correta. Isso também tem muito a ver com o roteiro que foi trazido aqui, que consegue realmente entregar o serviço certo. Esse é um filme que, por ser feito unicamente em uma casa só, o filme se passa dentro de um único lugar. A gente tem, às vezes, algumas pequenas trocas de set, mas assim, é só da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, para o banheiro. Então nós estamos realmente enclausurados dentro daquele ambiente, junto com o Brendan Fraser. E é um desafio para o Darren Aronofsky fazer essa direção, porque ao mesmo tempo que ele precisa dar espaço para o personagem crescer e se desenvolver em tela, ele também precisa passar aquela sensação de claustrofobia, de abafamento, de sufocamento para a audiência. E é por isso que é muito importante a gente ter aqui um bom trabalho, um jogo de ângulos que dê maior dinamismo para a história. E eu acho que o Aronofsky entrega isso aqui sim. Esse é um filme que tenta trazer algumas questões religiosas também, porque um dos aspectos relacionados à história do protagonista tem a ver com o fato dele fazer parte de uma seita que se assemelha muito com a igreja mórmon, e ele se sentiu rejeitado, e obviamente que a visão dele sobre igreja, Deus e evangelho é uma visão totalmente distorcida. Essa é uma questão que não me incomodou muito, embora eu ache que o assunto da religião foi trazido da forma incorreta. Por quê? Porque a gente tem algumas questões que são trazidas aqui relacionadas à religião que estão fora de contexto. Isso é uma coisa que eu achei que não foi muito bem elaborado, muito bem trabalhado. Mas é algo que a gente sempre vê em Hollywood, não é uma coisa que me incomoda, porque no fim do dia eu acho que o que vale mesmo é a história desse homem em tentar não apenas superar o seu passado, enxergar quem ele verdadeiramente é e não ter medo disso. Assumir aquilo que ele precisa assumir, se responsabilizar pelo que ele precisa se responsabilizar e sair dessa zona do abandono, sair dessa zona do sofrimento. Mas é um personagem com o qual nós nos identificamos com muita facilidade, não importa qual seja o seu contexto, qual seja o seu cenário, é muito fácil a gente se enxergar nele ali, porque a gente entende a dor do personagem. E o Brendan Fraser entrega uma performance, gente, que ele não precisa falar. Ele entrega tudo com o olhar, com a linguagem corporal dele. É realmente um personagem diferente. E eu fico muito feliz de ver o Brendan Fraser chegando nesse momento na sua carreira. Ele é um homem que passou por tanta dor, passou por tantos problemas. Ele, depois de ter feito uma denúncia de abuso envolvendo um executivo de Hollywood, ele acabou sendo completamente rejeitado pela indústria, foi ignorado por mais de 10 anos. E agora a gente tem visto ele em uma toada nova. Ele está com novos papéis, trabalhando com o Martin Scorsese também. Aos poucos ele está se reerguendo e eu fico muito feliz de vê-lo aqui reconstruindo a sua história, reconstruindo a sua trajetória profissional e tendo esse comeback de milhões, que é um comeback realmente em um filme que tem tudo para dar o Oscar para ele. Eu realmente estava apostando muito no Austin Butler antes, porque eu acho que a performance do Austin como Elvis, ela tá insuperável, mas quando a gente assiste o Fraser em A Baleia, a nossa visão ela se amplia. A performance de Austin Butler, sem sombra de dúvidas, vai lhe render uma indicação ao Oscar. E se não fosse pela performance do Fraser, eu acho que o Butler ia levar a estatueta. Mas a caracterização dele exige muito mais, exige um nível de complexidade psicoemocional gigantesca do ator. Então eu acho que nesse aspecto ele tem mais chances de levar a estatueta. De qualquer forma, A Baleia, eu acho que ainda não tem data de estreia para chegar no Brasil ainda. Tô muito feliz de ter visto esse filme aqui no Festival de Toronto. Estamos aqui mais uma vez no Cinepop, né, gente? Rasgando, chegando em primeira mão nos eventos. Tô muito feliz de falar com vocês sobre esse filme e fiquem atentos, porque vale muito a pena assistir A Baleia. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque vocês sabem que a gente tem muita coisa boa. É claro, se inscreva aqui no Cinepop, ative as notificações para você receber as novidades. E também não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, no TikTok, no @RafaGomesC. E eu estou também aqui no YouTube, no /RafaGomes Cinema. Todos esses links você encontra aqui na descrição da bio. E se você gostou desse vídeo, é claro, continue aqui com a gente. Um beijo direto do Festival de Toronto.